E se por um instante você pudesse ver o céu, não as imagens romantizadas de anjos tocando harpas ou nuvens douradas, mas a realidade, o que realmente acontece no trono de Deus. Há milhares de anos um homem teve essa experiência. Ele viu algo tão grandioso, tão aterrador, que caiu de joelhos em desespero. Isaías entrou no lugar mais sagrado do universo e testemunhou algo que poucos sequer imaginam. O que ele viu naquele dia e como essa visão pode mudar sua vida hoje. Fique até o final, porque essa revelação pode transformar a sua fé para sempre. No texto bíblico de Isaías, capítulo 6, encontramos o relato impactante de um encontro sobrenatural que escancara a santidade divina e a fraqueza humana. É um encontro que não se limita às páginas do Antigo Testamento, pois aponta para uma realidade que se cumpre de forma plena no sacrifício de Jesus Cristo, no Novo Testamento. Mas antes de mergulharmos nas cenas de anjos, queimando como chamas vivas, do templo repleto de fumaça e do som ensurdecedor que faz tudo tremer, precisamos entender o contexto histórico que cerca Isaías, o porquê de sua visão acontecer num momento tão dramático e como isso simboliza toda a humanidade em busca de redenção. Prepare-se para uma jornada que não é apenas uma narrativa bíblica, mas um convite à reflexão sobre a santidade de Deus e a transformação que acontece quando enxergamos nossa verdadeira condição diante dele. E ao final deste texto, você verá como esse chamado não ficou restrito ao profeta Isaías, mas se estende a todos nós hoje. O cenário histórico no século 8 a.C. Para compreender o impacto que a visão de Isaías teve, precisamos voltar ao cenário de Judá, no século 8 a.C. Naquela época, o povo de Deus vivia sob a monarquia davídica, e um dos reis mais proeminentes foi Uzias, também chamado de Azarias em alguns trechos bíblicos. Ele reinou em Judá por cerca de 52 anos, aproximadamente de 792 a 740 a.C., um reinado incomumente longo. O período de Uzias foi marcado por prosperidade econômica, avanços militares e, de certa forma, estabilidade política. Ele fez grandes construções, fortaleceu os muros de Jerusalém, conquistou territórios e desenvolveu bem o exército de Judá. Sob seu governo, a nação teve um certo crescimento comercial, pois as rotas de comércio puderam ser restabelecidas. Em síntese, seu nome estava associado à estabilidade e à ordem. No entanto, à medida que Uzias se tornou poderoso, seu coração se elevou em orgulho. De acordo com o relato bíblico, segundo Crônicas 26, houve um momento em que o rei decidiu exercer funções sacerdotais, entrando no templo para queimar incenso, algo que Deus havia ordenado de forma clara que fosse responsabilidade exclusiva dos sacerdotes. A consequência foi imediata. Uzias foi acometido de lepra, e essa doença o tornou ritualmente impuro e o afastou por completo do convívio social e religioso. Nos últimos anos de vida, teve de governar isolado, enquanto seu filho Jotão assumia várias funções governamentais. Quando finalmente o rei Uzias morreu, a nação experimentou uma sensação de fim de era. Aquela figura que, apesar de seus erros, ainda representava uma certa grandeza e estabilidade, havia partido. Era como se o povo fosse lançado em uma crise de identidade e medo diante das nações vizinhas. Com a morte de Uzias, uma ansiedade se espalhou. Quem iria proteger Judá de ameaças externas? Será que a prosperidade de outrora chegaria ao fim? Esse contexto de insegurança nacional e preocupação religiosa é o pano de fundo para o chamado profético de Isaías. Em um momento em que tudo parecia ruir, Deus decide revelar sua glória, de maneira avassaladora, a um homem que precisava entender que o verdadeiro rei de toda a terra continua no trono, independente dos ciclos políticos. Assim, o capítulo 6 de Isaías se inicia com a célebre frase: "No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono." Isaías capítulo 6, versículo 1. O contraste é claro. O rei terreno morre, mas o rei eterno continua vivo e reinando com poder absoluto. Quem era o profeta e por que ele foi escolhido?
Isaías viveu em Jerusalém e profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele era alguém familiarizado com a corte real, possivelmente de família nobre ou ao menos bastante próxima dos círculos governamentais. Sua mensagem, desde o início, mesclava advertências severas e consolos profundos ao povo de Judá. A missão principal de Isaías era denunciar o pecado e conclamar o povo ao arrependimento. Nos capítulos iniciais de seu livro, percebemos que a nação estava mergulhada em corrupção moral e espiritual. A idolatria era crescente, a opressão aos pobres aumentava e a verdadeira adoração a Deus se tornava cada vez mais rarefeita. Mesmo assim, Isaías aparece como uma voz que chama Judá para retornar ao Senhor e à fidelidade à aliança. Isaías não era um novato na vida espiritual. Ele já trazia consigo um histórico de ouvir a voz de Deus e transmitir mensagens proféticas. Todavia, esse homem, que já estava acostumado a falar em nome de Yahweh, não fazia ideia de quão profundo seria o encontro que o aguardava. Quando a visão celestial finalmente ocorre, não é apenas uma mensagem simbólica. Trata-se de uma experiência tão intensa que Isaías se vê forçado a encarar suas próprias limitações. Ele se torna um embaixador do céu, não apenas porque foi chamado, mas também porque entendeu, em um nível jamais antes experimentado, quão santo é o Senhor e quão pecador é o ser humano. Ele viveu, em primeira mão, o que significa depender inteiramente da graça divina. A visão do trono de Deus, o início da experiência. Chegamos ao ponto crucial da narrativa, a visão espetacular que Isaías tem do próprio trono de Deus. O texto bíblico diz: "No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo." Isaías capítulo 6, versículo 1. Esta declaração, embora breve, é repleta de significado. Em primeiro lugar, o trono de Deus é descrito como alto e sublime. Não se trata apenas de uma questão de altura física, mas de transcendência. É a forma de Isaías afirmar que Deus está infinitamente acima de qualquer poder terreno. O Senhor não está preso às limitações de um reinado de 52 anos ou de uma dinastia. Ele reina soberanamente em sua glória, e nenhum acontecimento humano, seja a morte de um rei, seja a ascensão de um império, o afeta em sua majestade eterna. Em segundo lugar, Isaías fala da orla, ou abas, das vestes de Deus enchendo o templo. Nos tempos bíblicos, o tamanho do manto de um rei simbolizava sua grandeza. Quanto maior o manto, mais poderoso era o monarca. Se somente as abas do manto divino já enchiam todo o templo, podemos imaginar que Deus é glorioso de maneira incomparável. Nada, nem mesmo os céus, pode contê-lo. Nesse ponto, Isaías não tenta reduzir Deus a um conceito ou metáfora. Ele descreve apenas aquilo que consegue expressar, e isso já é esmagador. O profeta vê o ser mais santo, soberano e infinito que existe. Diante desse quadro, sua percepção de realidade começa a mudar completamente. As criaturas celestiais, quem são os serafins? Assim que Isaías percebe a grandiosidade do trono e a glória do Senhor, ele nota que há seres celestiais ao redor. A Bíblia os chama de serafins, uma palavra hebraica que pode ser traduzida como ardentes ou flamejantes. Em Isaías capítulo 6, eles aparecem com 6 asas, cada par de asas com uma função distinta. Primeiro, com 2 asas eles cobriam o rosto. Mesmo os seres que vivem na presença divina em estado contínuo de adoração não são capazes de olhar diretamente para a glória de Deus. Há algo na santidade do Senhor que é tão intenso que, se até eles precisam cobrir o rosto, nós podemos imaginar quão incomparável é a luz de sua santidade. Segundo, com 2 asas, eles cobriam os pés. Em culturas antigas, os pés eram vistos como a parte mais impura do corpo, pois estavam em contato com a poeira e a sujeira. Ao cobrirem seus pés, os serafins demonstram reverência absoluta, indicando que mesmo seres celestiais estão diante de alguém infinitamente puro. Isso ecoa aquilo que Deus disse a Moisés:
Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Êxodo 3, versículo 5. Terceiro, com 2 asas eles voavam. Isso demonstra prontidão para servir e obediência imediata. Não há hesitação. Eles estão sempre prontos a executar as ordens divinas. Eles não param, não descansam na adoração. É como se todo o seu ser existisse para exaltar e cumprir a vontade de Deus. Nesse ponto, percebemos que a descrição dos serafins não é uma repetição desnecessária, mas uma forma de sublinhar o contraste. Anjos tão puros que ardem na presença de Deus ainda precisam se cobrir diante dele. Em outras passagens da Bíblia, anjos aparecem como seres grandiosos e aterrorizantes para os seres humanos. Porém, aqui, até os anjos mais exaltados se mostram em atitude de reverência perante o Criador. Isso reforça a verdade central. Não há nada nem ninguém como o Senhor. O cântico Santo, 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 a maior de todas as declarações. Se a visão do trono é grandiosa e a presença dos serafins é um espetáculo de fogo e reverência, o que vem a seguir é ainda mais impactante. Os serafins clamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. A repetição tripla do termo santo não é acidental. No hebraico, a ênfase era dada pela repetição. Repetir algo 2 vezes já exprimia grande importância, mas repeti-lo 3 vezes significava elevá-lo ao grau máximo de intensidade. No livro de Apocalipse, no Novo Testamento, há uma cena semelhante. Seres celestiais também proclamam dia e noite que Deus é Santo, Santo, Santo. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Observe que nenhum outro atributo divino na Bíblia é repetido dessa forma. Nunca lemos que Deus é amor, 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 ou justiça, justiça, justiça. Contudo, a Escritura faz questão de enfatizar a santidade divina em triplicidade. Isso mostra que a santidade não é apenas uma característica entre várias, mas é a essência do ser de Deus. Ele é completamente separado de qualquer impureza. É a absoluta expressão de pureza moral e glória suprema. O cântico proclama que toda a terra está cheia da sua glória. Lembre-se, quando Isaías tem esta visão, ele está testemunhando uma crise política e religiosa em seu país. Ainda assim, a afirmação é de que a glória de Deus não está confinada ao céu, mas também preenche a terra. Em outras palavras, ainda que exista caos, corrupção e trevas, a presença divina não se restringe ao mundo espiritual. Deus reina sobre tudo o que existe. A criação inteira reflete sua majestade, embora muitos não tenham olhos para enxergar isso. O resultado dessa proclamação dos anjos é um tremor no templo celestial. As bases se abalam e o lugar se enche de fumaça. A voz deles soa como um trovão, e a intensidade da presença divina se manifesta de maneira visível. É nesse momento que Isaías sente uma pressão avassaladora, pois ele não é apenas um espectador distante, está totalmente envolvido naquela realidade. A reação de Isaías, o reconhecimento do pecado. Diante de toda essa manifestação, Isaías não exulta de alegria. Sua reação é de puro terror. Ele grita: Ai de mim, estou perdido. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ai de mim é uma expressão hebraica que denota lamento profundo, quase uma sentença de morte. O profeta, que até então era reconhecido por sua vida devotada ao Senhor e pela seriedade de sua mensagem, sente-se totalmente inadequado e condenado diante da santidade perfeita de Deus. Ele continua seu desabafo: Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías capítulo 6, versículo 5. Aqui Isaías não diz: meus atos são impuros. Ele foca nos lábios, o que na cultura bíblica reflete o interior do ser humano. As palavras são a expressão do coração. Mateus 12, versículo 34. Se a boca de Isaías, o instrumento que deveria proclamar a palavra divina, era impura, isso implicava que todo o seu ser estava contaminado. É significativo notar que antes de apontar o pecado do povo, o profeta reconhece a própria pecaminosidade.
Ele não se coloca em um nível superior, mas admite que está na mesma condição. Por mais que fosse um profeta, Isaías compreende que diante do Deus Santo, toda e qualquer justiça humana se desfaz como trapos de imundícia. Isaías 64, versículo 6. Isaías sabia das instruções antigas. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, versículo 20. Agora, ele se depara com uma visão tão clara de Deus quanto a sua limitação humana permitia. Conclui então que está sentenciado. É o fim para ele. Não há escapatória, não há lugar para se esconder ou se justificar. Diante da luz perfeita, todas as manchas aparecem nitidamente. O carvão em chamas, a purificação que vem de Deus. Naquele instante em que Isaías julga estar condenado, algo surpreendente acontece. Um dos serafins se desloca em direção a ele, trazendo uma brasa viva retirada do altar, lugar onde os sacrifícios eram feitos em favor do pecado. O serafim toca os lábios de Isaías com o carvão em chamas e proclama: Isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Isaías capítulo 6, versículo 7. Essa ação tem um peso teológico enorme. A purificação não parte de um esforço de Isaías, mas de uma iniciativa divina. Isaías não pediu para ser purificado. Ele simplesmente confessou seu pecado e assumiu a culpa. Deus, então, age em favor do profeta, oferecendo uma graça que ele não merecia. No Antigo Testamento, o altar era o lugar onde o sangue dos sacrifícios era derramado para expiar pecados. O fogo, muitas vezes, representava o juízo ou a purificação. Mas aqui, a brasa não serve para consumi-lo, e sim para purificá-lo. É uma cena que antecipa a obra definitiva que seria realizada por Jesus Cristo séculos depois. De certa forma, Isaías simboliza toda a humanidade, impura, temendo a condenação, mas que pode ser purificada por um ato de misericórdia, oriundo do coração de Deus. A conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, Isaías e o sacrifício de Cristo. A experiência de Isaías, especialmente nessa cena de purificação, conecta-se poderosamente à mensagem do Novo Testamento. Vemos ali uma ilustração viva do que aconteceria de modo perfeito em Cristo. Conforme o Novo Testamento ensina, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. No Antigo Testamento, sacrifícios de animais e rituais no templo apontavam para o fato de que o pecado exigia expiação. Contudo, essa purificação por sacrifícios era temporária, devendo ser repetida anualmente no dia da expiação, Yom Kippur, e em outras ocasiões ao longo do ano. Já no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus foi único e definitivo. Quando o serafim encosta a brasa viva nos lábios de Isaías, vemos uma cena que prenuncia o Calvário. O fogo do juízo queima a impureza do profeta, enquanto o sacrifício de Cristo mais tarde suportaria na cruz o fogo da ira de Deus contra o pecado. Isaías foi purificado pela brasa do altar. Nós, pela fé, somos purificados pelo sangue de Jesus. Dessa forma, o homem pecador não é destruído, mas purificado. Essa foi a experiência de Isaías, e é a oferta que se estende a todos nós através de Cristo. Assim como o profeta, toda a humanidade carrega culpa e fica atônita diante da santidade divina. Mas graças a Jesus, podemos nos aproximar de Deus com confiança, pois Ele mesmo pagou o preço para que fôssemos aceitos. A transformação de Isaías, de estou perdido, a eis-me aqui. Assim que Isaías experimenta a purificação divina, o texto diz que ele ouve a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8. Essa pergunta poderia muito bem ser um comando direto. Afinal, Deus é soberano e não precisa de autorização ou voluntários. Mas ele não simplesmente ordena. Ele faz uma pergunta que gera convite e participação. Isaías, que segundos antes clamava que estava perdido, agora se encontra restaurado e com o coração cheio de disposição. Ele responde prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. A inversão é notável.
O profeta que se julgava condenado não só recebe misericórdia, mas também um chamado para se tornar mensageiro de Deus. Sua resposta não depende de garantias de sucesso ou de uma explicação detalhada da missão. Ele simplesmente se coloca à disposição, reconhecendo que o mesmo Deus que o purificou o capacitará para o que vier pela frente. Esse é o ponto em que o impacto do chamado fica mais evidente. Isaías é transformado pelo fogo divino, do desespero à prontidão. Não há espaço para alegar incapacidade, pois o próprio Deus garante a capacitação através de sua purificação. O desafio da missão e o contexto de Judá. Após aceitar o chamado, Isaías recebe de Deus a tarefa de profetizar a um povo de coração endurecido. A nação de Judá estava mergulhada em práticas idólatras, injustiças sociais e um ritualismo sem sinceridade. Isaías deveria proclamar as mensagens de arrependimento e advertência, mas o povo não demonstraria arrependimento genuíno. Nos versículos seguintes de Isaías capítulo 6, vemos Deus avisando que a mensagem do profeta encontraria dura resistência. Vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Isaías capítulo 6, versículo 9. Isso significava que, humanamente falando, Isaías não veria grandes frutos da sua pregação. Mesmo assim, ele não hesitou em obedecer. O chamado divino não depende de aplausos humanos, depende de fidelidade ao Deus que nos envia. Ademais, a situação política de Judá não iria melhorar rapidamente. Logo surgiriam ameaças estrangeiras como a Assíria e, posteriormente, a Babilônia. O reino passaria por pressões externas e internas, e Isaías teria de permanecer firme em meio a um cenário conturbado. Seus discursos abrangeriam tanto juízos contra as nações, quanto promessas de restauração futura, apontando para o Messias vindouro. Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7, Isaías 53. A crise aberta pela morte de Uzias apenas se aprofundaria, e a partir dali ficaria claro que nenhum monarca humano poderia oferecer a paz definitiva que Judá e o mundo tanto necessitavam. Essa paz viria somente através do rei prometido, o servo sofredor, que levaria sobre si as iniquidades do povo. Isaías como símbolo da humanidade, a necessidade de redenção. A experiência de Isaías não foi escrita apenas para que admirássemos sua visão. O profeta viveu algo que simboliza a condição de toda a humanidade. Assim como ele, cada ser humano, primeiro, encontra-se impuro diante de um Deus perfeitamente santo. Segundo, reconhece, quando confrontado pela verdade, que não tem méritos para se justificar. Terceiro, depende inteiramente da iniciativa de Deus em prover perdão. Quarto, uma vez purificado, recebe de Deus um chamado para viver em santidade e cumprir uma missão no mundo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ecoa a mesma ideia ao dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas são justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Isaías foi tocado por uma brasa viva. Nós somos tocados pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Em ambos os casos, não há espaço para a vanglória humana. Todo o mérito pertence a Deus. Por isso, quando falamos do encontro de Isaías com a santidade divina, não estamos apenas falando de um episódio isolado na história de Israel. Estamos falando do modelo que revela como Deus lida com seres humanos pecadores. Ele se aproxima, revela sua santidade, expõe nossa condição, mas também proporciona redenção. Essa redenção não é o fim em si mesma. Ela visa nos redirecionar ao propósito original de Deus para nós, refletir sua glória e proclamar sua palavra. A mensagem de esperança, do Antigo ao Novo Testamento. Se a profecia de Isaías carrega um peso de julgamento, ela também aponta para a esperança. Os escritos do profeta contêm algumas das mais belas passagens messiânicas, como a do Emanuel, Isaías capítulo 7, versículo 14, e do servo sofredor, Isaías 53. Ao mesmo tempo que Isaías denuncia o pecado, ele anuncia a vinda de um rei perfeito,
cuja justiça e paz não terão fim. Para nós, que lemos essa profecia à luz do Novo Testamento, fica evidente que Jesus Cristo é a resposta ao anseio que Isaías expressa. Aquele que se senta em um alto e sublime trono, também se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Deus não ficou distante. Ele desceu até nosso nível para nos resgatar. Isso reforça a linha contínua das Escrituras. O Deus que se revelou em Isaías capítulo 6 é o mesmo que em Cristo manifesta sua glória e convida toda a humanidade a ser purificada pelo sangue da cruz. Assim como Isaías experimentou o toque do carvão em seus lábios, simbolizando perdão, nós podemos experimentar o toque do amor de Deus em nosso coração, nos trazendo reconciliação e vida nova. A atualidade do chamado de Isaías para nós hoje. É comum pensarmos na visão de Isaías como um fato distante no tempo. No entanto, a voz que ele ouviu ainda ecoa: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa pergunta não se limitava aos tempos antigos. Ela se estende a toda e qualquer geração que leia essa passagem e se confronte com a santidade de Deus. Ainda vivemos em um mundo marcado por crises, injustiças e corrupções. Pessoas buscam respostas, tentam encontrar esperança em líderes políticos, ideologias e avanços tecnológicos. No entanto, se existe algo que Isaías capítulo 6 deixa claro, é que a verdadeira esperança repousa na soberania de Deus. O trono divino não é abalado pelos fracassos humanos. Deus continua governando, e seu plano de redenção atinge todo aquele que se abre para sua graça. Diante disso, cada um de nós precisa se perguntar: estou disposto a reconhecer minha impureza diante de Deus? E estou pronto para responder ao seu chamado, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim? Assim como Isaías não se apoiou em sua moral pessoal, mas confiou na graça purificadora, também precisamos depender de Cristo para recebermos o perdão e a capacitação para servir. O impacto da visão na vida pessoal de Isaías. Muitas vezes, ao lermos Isaías capítulo 6, enfatizamos a cena dramática do trono, os serafins e o carvão em brasa. Mas não podemos negligenciar o que acontece depois. Isaías se levanta de sua experiência, não como a mesma pessoa, mas como alguém transformado. Ele deixa o templo com a convicção de que foi escolhido e capacitado pelo próprio Deus para proclamar uma mensagem que o povo não queria ouvir. Sua obediência não estava condicionada à popularidade ou ao sucesso imediato. Isaías entende que a fidelidade ao chamado divino é o que realmente importa, mesmo que seu ministério fosse repleto de desafios. No desenvolver do livro, vemos Isaías anunciando juízo, mas também esperança. Ele confronta reis, autoridades e toda a nação, apontando falhas e conclamando ao arrependimento. E, ao mesmo tempo, revela a promessa de um futuro redentor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele tem plena consciência de que essa visão de um Deus santo envolve tanto a justiça quanto o amor. Podemos deduzir que o impacto pessoal em Isaías foi imenso. Não há como se encontrar com a santidade de Deus, reconhecer o próprio pecado, ser purificado e ainda assim permanecer a mesma pessoa. É essa transformação que faz com que ele responda positivamente ao chamado: eis-me aqui, envia-me a mim. Reflexão sobre nossa própria visão de Deus. Quando pensamos em Deus, qual imagem se forma em nossa mente? Para muitos, Deus é visto como uma figura distante, indiferente aos dramas humanos. Para outros, é um ser permissivo, que não julga ninguém e simplesmente quer que sejamos felizes. Já outros enxergam Deus como alguém severo, pronto para punir com ira incessante. A visão de Isaías capítulo 6 equilibra todas essas caricaturas. Ela apresenta um Deus ao mesmo tempo misericordioso e tremendamente santo. Um Deus que se importa com a aliança que fez com seu povo, mas que não faz vistas grossas ao pecado. Um Deus cuja glória enche toda a terra, mas que se revela pessoalmente a um profeta em crise. O que podemos aprender aqui? Se nossa visão de Deus for pequena,
nosso senso de reverência também será pequeno. Se nossa visão de Deus for distorcida, nossa vida espiritual será desequilibrada. Precisamos enxergar o Senhor como Ele é, santo, exaltado, justo e cheio de amor, que purifica aqueles que reconhecem seu pecado. A importância de reconhecer nossa impureza. Isaías não teve medo de expor sua condição. Sou um homem de lábios impuros. Seu grito é um grito de entrega. Ali, ele se rende ao fato de que não pode se salvar por si mesmo, nem pode esconder sua culpa da presença de Deus. Essa postura de arrependimento sincero é o primeiro passo para uma transformação genuína. Muitas vezes, resistimos a reconhecer nosso pecado porque tememos perder prestígio ou nos sentir envergonhados. No entanto, a história de Isaías mostra que a verdadeira vida com Deus começa quando admitimos: ai de mim, estou perdido. Assim que damos esse passo, Deus se aproxima com seu carvão em brasa, trazendo purificação. Isso não significa que não haverá dor ou mudança profunda. Ser purificado pode queimar, pois envolve arrependimento e mudança de atitude. Mas é nesse fogo que o pecado é consumido e se abre caminho para uma nova fase de intimidade e serviço a Deus. Quando Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele está, de certa forma, convidando Isaías a participar do seu plano. Isso reflete algo recorrente nas Escrituras. Deus escolhe trabalhar através de pessoas. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas deseja que seus filhos façam parte da obra, sendo canais de bênção no mundo. Pense em Abraão, que foi chamado para ser pai de muitas nações, mas teve de sair de sua terra. Pense em Moisés, que foi chamado para libertar Israel, mas teve de enfrentar Faraó e atravessar o deserto. Pense em Jeremias, que foi chamado mesmo, alegando ser apenas uma criança. Todos eles atenderam ao convite divino e, através de suas fraquezas, Deus demonstrou seu poder. Da mesma forma, Isaías é convocado não porque era o melhor candidato, mas porque se dispôs: eis-me aqui. Hoje, nós também somos convidados a participar do que Deus está fazendo no mundo. Ele quer que sejamos testemunhas de sua graça, proclamadores de sua verdade e exemplos de sua compaixão. A pergunta é: estamos dispostos a dizer sim ao seu convite? Como ressona em nós serviço, adoração e proclamação? Após viver a santidade de Deus, ser purificado e dizer eis-me aqui, Isaías é comissionado a um ministério que envolve tanto advertência quanto esperança. Essa mesma dinâmica pode ocorrer conosco hoje, quando nos abrimos para Deus. Primeiro, serviço. Passamos a enxergar nossas habilidades e oportunidades como ferramentas nas mãos do Criador. Seja no cuidado dos necessitados, na educação, na vida profissional ou nas artes, tudo é repensado à luz do chamado divino. Segundo, adoração. Assim como os serafins, compreendemos que Deus merece reverência máxima. Nossa adoração não é um ritual frio, mas um estilo de vida que brota do reconhecimento de quem Deus é. Terceiro, proclamação. Não podemos guardar para nós a experiência de salvação e transformação. O mundo precisa ouvir a mensagem de que há perdão, a reconciliação, a paz em Cristo. Cada um, ao seu modo, torna-se um Isaías contemporâneo, apontando para a majestade de Deus e a necessidade do arrependimento. Os desafios enfrentados por Isaías e por nós. Isaías não recebeu a promessa de que tudo seria fácil. Na verdade, Deus o advertiu que o povo não reagiria bem às suas profecias. Ainda assim, o profeta permaneceu fiel. Em nossa realidade, também podemos enfrentar descrença, oposição e até zombaria por falar de valores e princípios que vão contra a cultura do egoísmo e do materialismo. A vida cristã não é livre de problemas, mas é sustentada pela certeza de que o trono de Deus permanece inabalável. Da mesma forma que Isaías tinha convicção de que o Senhor ainda governava apesar do caos pós-Uzias, nós podemos confiar que, seja qual for o cenário político, econômico ou cultural, Deus ainda reina. O chamado dele é para nos levantarmos e sermos luz em meio às trevas, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Esse compromisso requer fé
e coragem. Isaías precisou enfrentar reis e lideranças corruptas, denunciações de injustiças, idolatria e apostasia. Ele foi porta-voz de juízos severos que pouco o tornaram popular. Mas no fim, é sua fidelidade à palavra do Senhor que marcou a história bíblica. E esse exemplo nos inspira a jamais negociar a verdade que recebemos. A morte do rei Uzias trouxe temor e incerteza para Judá. Mas foi nesse cenário que Isaías viu o verdadeiro rei assentado em um alto e sublime trono. A crise terrena serviu de pano de fundo para uma revelação celestial. Isaías tremeu diante da santidade divina, reconheceu seu pecado e foi purificado pelo fogo do altar. Em seguida, ao ouvir o chamado, "A quem enviarei e quem há de ir por nós?", ele respondeu, "Eis-me aqui, envia-me a mim." Podemos resumir essa narrativa em 5 pontos essenciais. Primeiro, Deus é santo. Sua santidade vai além da nossa compreensão, e isso nos confronta com nossa impureza. Segundo, o ser humano é pecador. Como Isaías, precisamos admitir nossa condição de pecado antes de qualquer transformação. Terceiro, a iniciativa de Deus. A purificação vem dele, sem que tenhamos algo a oferecer em troca. Quarto, o chamado ao serviço. Uma vez purificados, somos convocados a participar do propósito divino. Quinto, a fidelidade em meio aos desafios. O sucesso imediato não é a questão. A obediência fiel é o que realmente importa. No Novo Testamento, vemos o cumprimento pleno dessa verdade em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que retira o pecado do mundo e faz de nós novas criaturas. Ele nos convida a levar a sua mensagem a toda parte, mesmo que o mundo resista, e da mesma forma que Isaías, podemos responder hoje, "Eis-me aqui." Seja qual for sua realidade, lembre-se de que o trono celestial não está vazio. Diante das crises pessoais ou globais, Deus permanece soberano. A pergunta continua ecoando: "A quem enviarei?" Você está disposto a responder? Você está pronto para enxergar a santidade de Deus, reconhecer sua necessidade de redenção e, então, tornar-se um mensageiro de esperança no mundo? Nesta jornada, não precisamos temer se veremos nossa fraqueza exposta, pois é justamente nesse reconhecimento que a graça divina se manifesta com poder. Assim como Isaías foi tocado pelo fogo purificador, nós também podemos ser tocados pela obra perfeita de Cristo. Que essa mensagem nos lembre de que, ainda hoje, Deus chama pessoas comuns para missões extraordinárias, e a única resposta que Ele espera é: "Eis-me aqui, envia-me a mim." A narrativa de Isaías capítulo 6 não é simplesmente um registro histórico ou um texto religioso isolado. É um convite para refletirmos sobre quem Deus é, quem nós somos e como podemos nos alinhar ao propósito divino. Não se trata de nos aterrorizar com a ideia de um Deus irado, mas de enxergar a profundidade da santidade divina e a beleza do perdão que Ele oferece. A visão de Isaías nos lembra que toda estrutura humana, por mais sólida que pareça, é passageira. Reis caem, impérios ruem, mas Deus permanece. Sua glória não se limita aos céus. Ela enche a terra, o cosmos e até mesmo a vida daquele que se entrega a Ele. Assim, que ao final desta leitura, você seja encorajado a contemplar a majestade de Deus com humildade. Que ao reconhecer a fraqueza, você se abra à purificação que Cristo proporciona. E que, ouvindo a voz divina que pergunta: "A quem enviarei?", você possa responder com coragem e devoção: "Eis-me aqui." Porque, tal como Isaías, cada um de nós é chamado a refletir a glória do Rei que reina eternamente em um alto e sublime trono. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Essa é a verdade que atravessa séculos. A santidade de Deus revela nossa miséria, mas sua graça nos faz participar de sua missão. E assim, a história de Isaías se conecta à nossa, ensinando que quando tudo parece ruir, ainda há um trono firme no centro de tudo, ocupado pelo Deus que deseja purificar e enviar aqueles que respondem ao seu chamado.